Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Historgel, sou o professor Horácio Ferraz e bora para mais uma aula de atualidades envolvendo conceitos de geografia, que é o tema de mobilidade urbana, um tema extremamente importante aí, recorrente nos vestibulares. Caiu agora no último vestibular da IMB Morumbi e pode ser um dos temas da redação do Enem. Nós vamos começar falando então sobre o que ocasiona essa grande crise de mobilidade urbana. A primeira coisa que você precisa entender: mobilidade urbana está relacionado ao conceito de movimento de pessoas e de cargas pelas cidades, pelo território, né, dentro de um território. Então, a movimentação de pessoas e cargas dentro de um território caracteriza o que nós chamamos de mobilidade urbana. Sabendo isso, você já vai entender um pouco sobre como escrever uma redação, por exemplo, ou responder alguma questão sobre esse tema. O Brasil é um país que hoje ultrapassa 207 milhões de habitantes, tem 26 estados do Distrito Federal, e as grandes cidades próximas do litoral, elas estão extremamente engarrafadas, porque nós temos um sistema de transporte extremamente individualista, né? As pessoas utilizam o carro e a moto, ao invés de utilizarem o trem, o metrô, muitas vezes até porque não há nenhum conforto, não há nenhuma dignidade em se utilizar um sistema de transporte coletivo como trem e metrô. As pessoas nos horários de pico ficam extremamente espremidas, as mulheres sofrem todo tipo de abuso, né, sexual e moral dentro desse tipo de transporte. Nós temos visto várias notícias sobre crimes, né, envolvendo abuso sexual, assédio sexual, que acontece dentro dos sistemas de transporte público do país. Mas o tema não é muito esse que eu quero falar com vocês. Eu quero falar sobre a questão econômica, quero falar sobre a questão da saúde pública, sobre a questão dos acidentes e por aí vai. Bom, no último século o Brasil mudou do campo para a cidade. O Brasil se tornou um país urbano. Hoje, 84% da população brasileira vive em cidades. As principais cidades estão, obviamente, próximas do litoral, né, as cidades da região leste, que acumulam realmente uma densidade demográfica muito alta, chegando a 210, 220 pessoas por quilômetro quadrado, podendo até passar um pouco disso. E nós temos realmente um sistema de transporte público, coletivo, extremamente precário, na maioria das cidades da região sudeste, né, onde os trens, os ônibus, eles não são a primeira opção em transporte, né? A primeira opção em transporte acaba sempre sendo carro, caminhão, moto, gerando filas e filas de congestionamento que nós acompanhamos na prática e nos telejornais, né? Congestionamentos automaticamente vão acarretar poluição, perda de tempo e perda de energia, né? Tanto por parte das pessoas quanto por parte das empresas, das economias, né, que fluem no território, no espaço, nas cidades e nos estados. As cidades brasileiras estão cada vez mais ocupadas por motos e automóveis, carros, né, caminhões, impactos negativos para a população diretamente, perda de mobilidade urbana, aumento da frota de veículos. O Brasil tem hoje aproximadamente 75 milhões de carros na sua frota nacional, com um aumento anual de 3,5 milhões de carros. Então, só para fazer um balanço aí, as marginais Tietê e Pinheiros recebem mais de 1 milhão de carros por dia, com filas de mais de 100 quilômetros de congestionamento diário. E você olha a cidade de São Paulo por cima, os carros vão sempre para o mesmo lugar. E esse sistema ele está fadado ao fracasso, né? Porque é um sistema de transporte individual, onde você tem um carro para um habitante, né? Ou seja, as pessoas elas usam o carro muitas vezes para levar a si mesmas, né? Uma pessoa, no máximo 2 pessoas por carro, sendo que um ônibus carrega 50 pessoas, um trem carrega 300, 400 pessoas, o metrô muito mais até do que isso. Ou seja, o investimento em sistemas confortáveis, dignos de transporte coletivo público, iriam fazer com que as pessoas de classe média e classe média alta, que são as pessoas que mais utilizam carro, pudessem deixar os seus carros nas garagens, e mesmo as pessoas de baixa renda que estão também, nos últimos anos, conseguindo comprar o seu automóvel, também poderiam optar por deixar os seus automóveis na garagem e utilizar os sistemas coletivos de transporte, como trens, ônibus e metrôs, né? Bom, falando um pouco mais sobre isso, congestionamentos, mortes, gastos com saúde pública devido às sequelas deixadas nos acidentes, nas violências do trânsito, poluição, né, atmosférica, poluição ambiental em geral, prejuízos econômicos ganham a dimensão ainda maior no grande problema de mobilidade urbana do Brasil. Grandes capitais, a média de mais de meia hora
para chegar ao trabalho nas grandes capitais. Ou seja, eu estou falando de pessoas que moram próximas do centro, elas vão gastar em média meia hora para chegar, sair de casa e chegar ao trabalho. Isso também acontece em áreas de menor renda e menos populosas, porque nós temos uma ineficiência dos sistemas de transporte, ônibus muito demorados, sistemas de transporte mal elaboradas, mal planejadas, né, pelos sistemas de engenharia de tráfego, forte aumento da frota de veículos, mesmo nas regiões mais pobres, e congestionam as vias públicas. E está aqui essa imagem que vocês estão acostumados a ver nos jornais e no dia a dia, para quem costuma usar o carro aí para ir para o centro de São Paulo e as grandes cidades aí. Bom, incentivo para carros e motos, né? A população cresceu 12% entre 2000 e 2010, comparado com a frota de veículos, que cresceu 22% de 2000 a 2010. Vejam que o uso do carro e da moto ele tem sido incentivado pelo governo através de redução dos impostos para aumentar a venda de carros e de motos. Obviamente, junto com o aumento da renda da população de 2000 a 2010, houve um aumento significativo da renda per capita da população mais pobre e da população de classe média, que obviamente conseguiu adquirir o seu primeiro ou até, quem sabe, o seu segundo ou terceiro carro, no caso das classes médias, né? O estado de São Paulo, a capital São Paulo, prejuízos causados por gastos ocasionados em congestionamentos e tempo produtivo, gira em torno de 40 bilhões de reais por ano. Esse é o prejuízo gerado pelas filas de congestionamento em São Paulo, né? De acordo com estudos da Fundação Getúlio Vargas. É uma dimensão econômica para o tema de mobilidade urbana no Enem, falar sobre prejuízo aí com relação ao tempo gasto para mover pessoas e mercadorias dentro da cidade, dentro do estado de São Paulo. Poluição e mobilidade urbana. A poluição gerada pelos transportes individuais, ela é sempre mais forte do que a poluição gerada pelos transportes públicos. Obviamente porque um ônibus pode carregar 50 a 55 passageiros, enquanto um carro, em média, leva uma pessoa, duas pessoas. Então o carro sempre vai poluir mais do que o ônibus do transporte coletivo, e é importante você saber descrever isso na sua redação. Um passageiro no transporte coletivo polui 17 vezes menos do que o motorista de um automóvel comum. Isso é extremamente preocupante. Os governos, né, a gestão pública, em especial das grandes cidades brasileiras, mas de todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, devem estar realmente preocupadas em melhorar o sistema de transporte coletivo para fazer com que as pessoas deixem seus carros em casa. Se vocês pensarem nas grandes metrópoles do mundo, Nova York, Londres, várias cidades em especial da Europa, existem pedágios para se andar nos centros das cidades, mas não é tão incoerente e contraditório isso lá, porque você tem um sistema de trem, TGVs, né, trens de grande velocidade, você tem metrôs, você tem sistemas de transporte coletivo extremamente confortáveis, e as taxas, as tarifas para o uso desses transportes são extremamente baixas sob o ponto de vista da renda per capita desses países. No Brasil, nós temos tarifas altas, consideravelmente altas, para uma população extremamente desigual, pobre, né? Extremamente empobrecida devido à desigualdade social, e você tem um sistema de transporte extremamente precário, em que as pessoas andam amontoadas uma em cima das outras, e os horários são também muito ruins, né? Funcionamento muito precário do sistema de transporte público das grandes cidades brasileiras, né? Bom, mostrando uma tabelinha para vocês, a bicicleta aparece com nenhum tipo de poluição, né? Emissão de hidrocarbonetos, e aí os gases que poluem a atmosfera, né? Você percebe aí uma motocicleta bis, um automóvel, né? Gerando aí uma enorme carga de poluição atmosférica. A média de um carro que vai carregar uma pessoa, um ônibus pode carregar 50 pessoas, vai acabar poluindo muito menos do que um carro de passeio, ou mesmo do que uma moto de pequeno porte, como uma CG Bis. E observação aqui, para o carro utilizou-se uma taxa de ocupação de 1,2 habitantes dentro de um carro, enquanto um ônibus, que tem capacidade de 75 pessoas, a gente calcula uma média de 50 pessoas dentro de um carro. Essa tabela mostra que a bicicleta tem um índice zero de poluição ambiental. Ou seja, o Brasil tem políticas incipientes, né, para a construção e implantação de ciclovias e ciclofaixas. Lembrando que as grandes cidades, se elas tivessem segurança e mais estrutura de ciclovias e ciclofaixas, as pessoas poderiam, como nas cidades europeias, deixarem seus carros em casa e saírem de bicicleta, que além de ser muito mais barato, não polui,
você tem um exercício físico ao longo do seu dia. Muitas pessoas que não precisam chegar no trabalho ou têm um chuveiro, um banho para tomar, de repente um banheiro para usar dentro da empresa, elas poderiam estar saindo de casa de bicicleta. Isso tem sido feito na maioria dos países desenvolvidos da Europa Ocidental e, infelizmente, no Brasil, São Paulo é uma das poucas regiões, algumas cidades do sul também do país, são poucas as regiões que investem realmente nas ciclofaixas e ciclovias, né? Bom, custos de mobilidade urbana para a saúde pública, né? O custo é expressivo. O Brasil é um dos países com mais mortes no trânsito. Aparece na 4ª posição mundial como país com maior número de mortes no trânsito. Em termos proporcionais, apresenta uma taxa de 23,4 habitantes mortos para cada 1.000 habitantes. Acima da média mundial, que é de 17,3 habitantes a cada 1.000 habitantes, né? Então veja aqui a violência no trânsito, né? Álcool e direção, em especial nos feriados prolongados, no carnaval, a gente tem muitas mortes, muitos acidentes graves com vítimas fatais, e o Brasil realmente tem esse grande problema. Há ainda, em maior número, as pessoas que sobrevivem de sequelas da violência do trânsito, né? Gerando desestabilizações familiares, custos para o sistema de saúde público, né? Mais gastos com saúde, e previdência social, porque as pessoas se acidentam, elas têm que se afastar, elas acabam muitas vezes se aposentando por invalidez, ou ficando afastadas por meses e meses aí esperando tratamento, e isso gera um inchaço no sistema de previdência que está sendo tão debatido nos dias atuais. Falta de prioridade para o transporte público. Os incentivos ao transporte individual motorizado, carro e moto, ainda são muito mais expressivos e sobrepõem aos investimentos dos governos para o transporte público coletivo de qualidade, né? Eu vou falar sobre 2 leis que é importante você lembrar na hora de escrever sua redação e para fechar essa aula. A Lei 10.257, promulgada em 2001, ela é a lei do Estatuto da Cidade, né? O que a lei do Estatuto da Cidade ela prevê? Ela prevê normas que regulam o uso do solo urbano em prol do bem coletivo, segurança, bem-estar e equilíbrio ambiental, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. A lei do Estatuto da Cidade já existe desde 2001 e ela fala também que os gestores públicos de municípios com mais de 20.000 habitantes precisam construir situações saudáveis para a mobilidade urbana da sua população. Então, veja que esse tema já é tratado na legislação há um bom tempo. Em 2012, foi promulgada a Lei 12.587, que tem como objetivo melhorar a acessibilidade e a mobilidade de pessoas e cargas, mobilidade urbana, pessoas e cargas, nos municípios com mais de 20.000 habitantes, integrando os diferentes modos de transporte. A gente chama isso de sistemas de transporte intermodais, né, que se relacionam, rodovia, hidrovia, ferrovia e outros meios de transporte até não motorizados, como ciclovias e ciclofaixas, que podem estar se integrando um ao outro de forma a tornar mais rápida, mais fluida e mais sustentável a mobilidade urbana das cidades brasileiras. Ela prisma pela implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, dá prioridade aos meios de transporte não motorizados, não poluentes, e ao serviço público coletivo, né, que faz com que as pessoas deixem seus carros em casa, além da integração entre os modos de serviço de transporte urbano. Bom, se você analisar tudo isso e fazer a sua leitura, aí eu creio que você pode melhorar a sua redação e melhorar as suas questões de geografia acerca do tema de mobilidade urbana. Espero que você tenha gostado da aula. Se você quiser, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e até a próxima. Valeu!